com o professor Avelino de Jesus e vamos falar da relação entre as leis laborais, a situação económica do país, aquilo que há a corrigir, aquilo que há a modificar. Boa noite a ambos. Mas antes, Dr. Medina Carreira, gostava de saber a sua opinião sobre este problema das praxes académicas. O senhor também foi estudante do ensino superior, portanto... Sim, mas... Num outro tempo, sim, não é? Sim, nesse tempo, não, quando eu andei por lá, nos vários sítios por onde passei, não dei por isso. Não dei por isso. Não foi praxado? Não foi praxado. Eu fui quando pequeno, aos 11 anos, fui para uma escola militar, aí a praxe era cortar o cabelo à escovinha. Ah, era? E era tomar banhos gelados. Já era uma praxe relativamente penosa. Mas quanto a estas brincadeiras, não. Acho que aqui há muita selvageria, não? Há muita selvageria. Eu concordaria com o que é que acha que devia ser cerimoniais. Não, eu acho que... Se é que se pode fazer alguma coisa, teria sentido um aluno que vai, digamos, do ensino inicial para um curso superior, vai para um ambiente e para um estilo de vida diferente. E a praxe deveria ser a acomodação dessa nova geração universitária, digamos, de modo a que se sentissem o mínimo possível essa nova realidade. No fundo, seria uma ajuda e não essa selvageria. Mas causa-lhe perplexidade estes acontecimentos do MECO, não é? Há aqui muitas interrogações. Bem, eu creio que causa perplexidade a toda a gente, não é? Este caso torna-se misterioso. Eu, quando ouvi aquilo, pensei, estavam ali uns estudantes à beira-mar e uma daquelas ondas, foi numa semana particularmente agitada. O mar, não sei se te lembra, ondas de 7 metros e 8, isso era mais natural, qualquer pessoa distraída podia ser levada. Mas não fazia ideia de que havia este imbróglio tão grande, não é? E o professor Avelino Jesus, qual é a sua opinião? O senhor que continua a dar aulas e que está a dar aulas? Que isto é intolerável, quer dizer, portanto, isto já não são praxes, o que se assiste nas universidades já não são praxes normais. As praxes, enfim, não têm mal nenhum, portanto, são brincadeiras que Na sua escola, como é que são as praxes? Não atingem esta violência, nem as imagens que têm sido transmitidas nas televisões nos últimos dias, portanto, mostram um pouco o que é que se passa em algumas escolas. Na minha escola, no ISEG, felizmente não se atinge esses exageros e, portanto... Mas ainda há praxes? Há praxe, mas não atingem o exagero que nós assistimos em algumas escolas, não é? Pois, e este caso do MECO? O que é que pensa disto que tem ouvido falar? Não é, quer dizer, este caso que agora ocorreu é uma situação extrema. Mas já houve situações claro. não tão graves, mas semelhantes. Não, mas já houve situações graves. Houve um jovem que morreu aqui há uns anos. Até já morreu uma rapariga há um par de anos. Estudantes da Universidade de Lusíada, de Famalicão, creio. E eu julgo que se deve apelar à responsabilização das direções das escolas, no sentido de controlarem melhor estas... Porque a tendência é para as direções lavarem as mãos e, portanto, dizerem que não têm nada a ver e que os estudantes têm autonomia. Claro que têm, porque, digamos, a filosofia das escolas acaba por se transmitir também aos estudantes e ao tipo de praxes que se fazem. Claro. Portanto, e é preciso dizer que isto não acontece em todas as escolas. Portanto, há escolas em que, de facto, há algum controle e, portanto, os estudantes não fazem as coisas desta forma tão exagerada. Eu creio que há no Porto, creio que eu vi hoje, uma universidade em que há um regulamento e, se aquilo corre mal, eles podem ser expulsos. Claro. Eu acho que isso teria todo sentido. Claro, vamos ver o que é que vai dar esta semana à reunião do Ministro da Educação com os reitores e as associações académicas. Vamos ao tema do nosso programa, trabalho, eduquês e desigualdades. Dr. Medina Carreira, suscita-me alguma curiosidade esta palavra eduquês. O que é que o senhor quer dizer com isto? Eu não quero dizer nada. Não, está aqui a palavra escrita. Não, está bem, mas o Dr. Avelino de Jesus é que lhe vai explicar com pormenores. Este ensino que a gente tem, poucas avaliações, pouca disciplina, pouca concorrência, muitas facilidades, enfim, este ensino mau que para mim o 25 de Abril, a pior obra do 25 de Abril foi o ensino. Desde logo à asneira de acabar com o ensino técnico. Nesse tempo, eu, por exemplo, fiz a instrução primária e depois fiz o curso de indústria, 5 anos mais 4, quer dizer, com 9 anos tinha uma profissão. Hoje não. Ao fim do 9º ano... Com 9 anos de escolaridade? Sim, com 9. 4 mais 5. Sim. 9 anos. Era especialista em serralharia e torno e fresa. Você não sabe o que é, não interessa. Foi torneiro?
Fui torneiro e fresador. E quê? Fresador, é uma máquina. O que é fresador? Você sabe o que é uma roda dentada? Sim. Sim, pronto, aquela... Sim. Fazer aqueles dentes era numa máquina chamada fresa. Sim. Bom, portanto fazia isso, sabia fazer isso. Mas já sabia fazer muita coisa. Agora, ouvindo não sabem fazer nada e muitas vezes nem sabem ler nem escrever, praticamente. Porque o nono ano, obviamente, que perdeu a importância que tinha há 40 e há 50 anos atrás. Não, porque a escolaridade obrigatória aumentou e porque hoje em dia aquilo que é o mínimo é uma licenciatura, não é? Avançou-se. Nós não devemos estar, digamos, a fazer políticas de brincadeira nem para inglês ver. Nós precisávamos ter um ensino exigente e que fosse dirigido a altas preparações, aos talentos que temos, e hoje temos com certeza melhores do que há 20 ou 30 anos, porque tem o mundo, tem a internet, tem tudo. Hoje um jovem de 24 anos, se tiver talento, é muito talentoso. Claro, tem múltiplas ferramentas ao seu dispor. E depois é o vazio. E você sabe fazer nada, aprende lá umas coisinhas, mas você não sabe pegar nem nada, não sabem coisa nenhuma. O que é que me interessa o 12º ano se não for para continuar? Atrás disso ainda sabe pessoas que soubessem fazer alguma coisa. Sim, você quer um eletricista, não arranja. Você quer um técnico de televisão, não arranja. Você quer um canalizador, não arranja. Quer dizer, tudo aquilo que é necessário à sociedade, não arranja. As escolas não produzem. E produzem os sujeitos que têm o 12º ano que sabem fazer nada. A maior parte das vezes, muitas vezes nem sabem ler nem escrever, praticamente. Quando agarram na caneta, aquilo é um chorrilho das neiras por aí fora. E fora aquela história que eu já contei aqui da rapariga que era 6 vezes 3 e ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Bom, portanto, por acaso não me lembro de ter contado essa história. Então conto-lhe. Eu estava para pagar numa caixa aí num supermercado que havia ao pé de mim e estava uma moça dessas com uma blusa aqui amarrada e com uns metais pendurados. E a caixa disse, mas quantas garrafas são? Bom, eram 6 por 3. E ela começou a contar até 18. Não? Eu achei isto um escândalo. Bom. E eu disse isto, contei a história que há tempos da televisão e houve pessoas que me interpelaram. Mas que mal é que tem 6 por 6 de contar? Então suponha que eram 1000 por 1000. Ia contar 1, 2, 3, 4, 1 milhão. Você percebe? Não aprendem a pensar, não aprendem coisa acima nenhuma. Portanto, o ensino, de facto, foi, para mim, a pior... O problema não é das pessoas, é do ensino. Do sistema de ensino. Eu não sei se isto é eduquismo, que eu estou a dizer. É uma componente importante. Bom, e nós temos muitos sociólogos, geólogos, psicólogos, não sei o quê, não têm que fazer. E depois temos essa gente que tem uns cursositos, fora aqueles que tiraram o curso sem lá ir. Bom, portanto, isto é um ensino que não serve o país, manifestamente. E o ensino devia levar uma grande volta. Para mim, logo a primeira asneira depois do 25 de abril foi acabar com os cursos industriais. De que eu fui não só aluno, como fui professor do ensino industrial. A maior obra do 25 de abril foi o Serviço Nacional de Saúde. Realmente, é alguma coisa de que nos devemos honrar e que devemos cuidar. Então, assim, acho que o ensino, de alto a baixo, precisava de ter que ver com o país, ter que ver com a época, ter que ver com o mundo. E não tem que ver. Burocrático, os professores, eu não sei se é exato, eu gostava de trazer aqui um professor para nos contar a burocracia. Diz que passam dias fechados à volta de uma mesa, os professores de um ano, com papéis. Antigamente havia uma caderneta, uma fotografia e umas notas. E as pessoas aprendiam a ler e a escrever melhor que agora. E não sei se isso é verdade, mas eu já quis, mas tem que ser um professor que já não esteja... É assim, é professor no ensino superior não é ainda assim, mas no ensino secundário? Sim, as informações que nós temos é que demora muito tempo a preencher fichas, justificar. Papéis. Se tem que chumbar um aluno, é preciso fazer preencher determinados documentos e fazer determinadas justificações que desincentiva, de facto, o rigor da parte das avaliações. Para fazer prova de que o aluno efetivamente chumbou por razões científicas, pedagógicas, é isso? O ensino acho que está muito, muito fora dos eixos. Eu gostaria de trazer aqui um professor, mas não pode estar ao serviço, não matam-no. Se vier cá contar essas coisas que lá se passam, tem que ser uma reformada ou um reformado. Não sei por anúncio se conseguimos arranjar um. Já tivemos aqui uma senhora, não estava reformada, estava de baixa. A doutora Maria do Carmo. Sim. Sim, a Maria do Carmo. Sim, mas ela não olha tanto para o ensino nessa perspectiva, a Maria do Carmo. Muito bem. Mas antes de irmos... Bom, mas há um outro subtema. São as leis laborais, não é? As leis laborais muito rígidas, esta é a tese do professor Jarlino de Jesus. Os países em que as leis laborais são muito rígidas, em geral, crescem menos,
a produtividade é menor, os salários são menores e os empregos são piores. Os países em que há uma ligeireza maior no regime laboral têm produtividade maior, têm crescimentos da economia maiores, têm empregos melhores, etc. Mas será que a lei laboral portuguesa é assim tão rígida conforme o professor Avelino Jesus enuncia? É que o professor Avelino Jesus tem uma visão muito liberal. Deixe-me só explicar. São números. Não é a primeira vez que está cá. Já conhecemos o seu pensamento. Introdutoriamente, deixe-me dizer... Não diminui a verdade, as verdades, não é? Pois é, porque a nossa lei laboral já foi modificada nos últimos 3 ou 4 anos, umas 2 ou 3 vezes, não é? Mesmo assim está muito... Mas olha que não é isso que dizem os patrões. Os patrões... Deixa-me explicar. António Saraiva não diz isso. Mas Deixa-me explicar. Este artigo o professor Avelino Jesus escreveu por causa de um acórdão do Tribunal Constitucional. Sim. E que não permitiu uma facilitação, suponho eu, dos despedimentos. Eu tenho reservas quanto à tese do Dr. Avelino Jesus, mas mais adiante eu direi porque é que tenho reservas. Sim, mas então qual é a sua tese, professor Avelino Jesus? Podemos começar pela posição de algum patronato que alinha com os sindicatos mais conservadores. Quando diz como mais conservadores, está a referir-se? As pessoas querem conservar aquilo que existe. Está a referir-se aos sindicatos próximos da CGTP? Sim, exatamente. Basicamente, nós podemos dizer o seguinte. A legislação laboral que nós temos, há indicadores da OCDE muito bem afinados e, portanto, que são atualizados com muita frequência, que mostram claramente que a nossa legislação laboral tem sido das mais rígidas de toda a zona da OCDE. Desde quando? E até quando? Desde sempre e até, repare, eu tenho aqui os dados para o período imediatamente antes da declaração da inconstitucionalidade da última alteração, em que, de facto, Portugal estava ainda no topo dos países mais rígidos. À nossa frente quem é que está, para termos uma ideia de escala? À nossa frente como? Atrás de nós. Com menos rigidez? Não, com uma rigidez maior do que a nossa. Porque se nós estamos no topo, que somos o primeiro, mais rígido. Sim. Isso é um total de quantos países, para se ter uma ideia? É assim, portanto, eu tenho aqui 16 países, porque eliminei, como este quadro foi feito para contemplar outras informações. E estes 16 países, portanto, são os principais países da Europa, portanto, Portugal, Itália, por aí fora. Pronto, e qual é o que tem a legislação laboral mais rígida? Antes desta alteração constitucional, antes Está-se a referir à última. À última. Sim. Antes do acórdão, nós éramos o segundo mais rígido, a seguir a Alemanha. Exato. Com esta inconstitucionalidade voltámos a tomar a posição... A seguir a Alemanha? Pois isso é mais Espera aí, então a Alemanha tem um regime laboral mais rígido que o nosso? Neste momento não terá atrás de nós, mas antes da alteração, antes da norma constitucional ter sido declarada, portanto, nula, inconstitucional, exatamente, nós éramos o segundo país a seguir à Alemanha. Então a Alemanha desse ponto de vista está pior que nós, quando nós sabemos que a Alemanha é um país de referência ao nível de produtividade, sim, ao nível de satisfação dos trabalhadores, portanto é contraditório com essa tese. Não estou a perceber. Mas eu vou-lhe explicar. Este dado é um dado agregado, porque a rigidez laboral tem várias componentes. Sim. Tem a componente de despedimento coletivo, tem a componente de despedimento individual, tem a componente relativa ao regime de trabalho a tempo certo, a tempo incerto, e, portanto, este é um valor agregado. Ou seja, nós poderíamos fazer, digamos, várias classificações de acordo com estas várias dimensões da rigidez laboral. Está bem, mas essa comparação com a Alemanha, quer dizer, se nós estamos próximos da Alemanha, significa o quê? Porque a rigidez da legislação laboral, nós sabemos que afeta negativamente algumas coisas, algumas variáveis, mas não é? O sistema alemão é um sistema muito particular, porque, como sabe, os sindicatos têm um peso muito forte, são sindicatos muito responsáveis, que participam em grande parte na gestão das empresas e, para uma certa colaboração dos sindicatos alemães, portanto, há digamos, como uma compensação de maior estabilidade nos postos de trabalho. Não? Temos que ver exatamente esse... Diga, Dr. Medina Carreira. Não, eu ia dizer que eu preferiria